Mas o homem está lá, reunido. A informação que eu tenho é que agora só o anúncio mesmo, que a reunião foi exatamente para selar e meter a caneta, não sei. Uma informação que recebi lá da CBF, que foi lá só mesmo para meter a caneta e tal, é que tem a assinatura digital. Se o Atlético está perdendo para a CBF, ele tem que pensar no mesmo calibre. E o calibre hoje, né? Ele foi nomeado agora recentemente como um dos principais gestores do futebol do planeta. Sim. Olha, o nome assim que, né, eu acredito que agradaria parte da torcida atleticana por um trabalho feito no futebol europeu é do Leonardo, né? Que foi técnico do Milan, foi diretor do PSG. Salve, torcida atleticana! E o galão, hein? Massa, Rodrigo Caetano está deixando o nosso Clube Atlético Mineiro. Infelizmente, aí o Galo está perdendo o seu diretor de futebol, segundo informações passadas por Everton Guimarães, jornalista e também comentarista esportivo. Vou trazer para vocês o corte com todas as análises e também as especulações com possíveis nomes para substituir o Rodrigo Caetano. Antes de conferir esse vídeo, peço a você que é torcedor do Galo, que faz parte da massa, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo, deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho. Aqui é Galo e tamo junto. Rodrigo Caetano, ontem por volta de 10h30 da noite, mostrei aqui aos amigos, recebi a informação de uma fonte muito confiável, né? Melhor não tem, né, gente? A fonte que passou a informação, melhor não tem. De que a reunião aconteceria hoje, mas essa fonte disse para mim, ó, não informa, não divulga não, porque não sei o quê, beleza. E aí, o Rodrigo Caetano foi lá e se reuniu. Outras 2 vezes o Edinaldo falou com ele, nós informamos aqui, e o Dorival vem falando sistematicamente com o Rodrigo Caetano. Vamos lá, o negócio tá uma palmolice desgraçada. Tá uma palmolice danada. Porque não vai, não vou trabalhar, reunião aqui, acolá, presidente, ninguém fala, vamos tentar de tudo para permanecer e tal, mas a coisa só falta o anúncio, né? Você não vai reunir lá na CBF, Eltinho, se não tiver, né? Você não tem a menor possibilidade, mas vem cá, vamos reunir para tomar um café. Tomar café. Né? Ligações, reuniões, ele fala todo dia com o Dorival o tem como uma figura de confiança. Falaram aí que ele não fala inglês nem espanhol, ele fala inglês e espanhol fluente, ele fala inglês, espanhol fluente. Eu é que não falo nada disso. Sou um monoglota desgramento mesmo, não falo nada. Ele fala inglês, porque falaram aí que não falava e por isso poderia atrapalhar a ida dele para lá e tal. Mas o homem está lá, reunido. A informação que eu tenho é que agora só o anúncio mesmo, que a reunião foi exatamente para selar e meter a caneta, não sei. Uma informação que recebi lá da CBF, que foi lá só mesmo para meter a caneta e tal, é que tem a assinatura digital. Mas nesse caso, vão lá, reúne, faz aquela fotinho. Por que fala fotinho, Elton, e não fotinha? Eu falo fotinha. Pois é, a turma fala fotinho. Então tiraram o fotinho e daqui a pouco ele volta para trabalhar essa semana aí e tal. Mas a informação que tem é que já era e não tem conversa. Mas, HG, um contrato dessa magnitude, ele tem que ser assinado realmente na sede da CBF. Seria muito estranho se algo acontecesse à distância, com assinatura digital. Cabe ao Atlético agora agradecer tudo que o Rodrigo fez, porque o próprio Rodrigo disse que para a seleção brasileira é uma convocação e é um sonho dele também. Às vezes existe essa questão assim de mas para um diretor de futebol é igual para um jogador? Pode ter medidas diferentes, mas é um sentimento, é um sonho e como o Valu já falou, a CBF ela trabalha com sonhos e mais um está indo aí nessa situação. Cabe agora ao Atlético, como eu estava falando, agradecer ao Rodrigo pelos serviços prestados e tentar buscar um diretor de futebol à altura do Rodrigo Caetano. É difícil? Dificílimo, mas o Atlético tem condições de fazer isso. E para o Rodrigo Caetano aí, felicidades, foi uma satisfação trabalhar próximo dele, vida que segue e vai ser feliz aí na CBF. Sei que a CBF é complicada, mas boa sorte para você. Aquela conta no Instagram que é a agência Spotlight, que é daquele jornalista da ESPN, Lúcio de Castro. Excelente jornalista. Inclusive excelente jornalista. Ele acabou de postar aqui o seguinte, ó. Nova reportagem, assédio sexual, assédio moral, espionagem, homens armados em eleição, a verdadeira face da CBF. Uma parceria com a agência Spotlight e uma outra aqui que eu não consegui nem encontrar ela aqui, parece que ele marcou errado aqui, que não está nem abrindo a conta. Então, eu entendo, viu, Jefferson?
o Rodrigo Caetano, obviamente, um convite, ele mesmo confirmou, o Elton falou, né? Não é um convite, é uma convocação. Ele disse o tempo todo que não trocaria o Atlético por outro clube, mas a CBF não é outro clube, né? Então parece que a coisa está caminhando. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre isso aí, sobre a perda, mas acima de tudo, e agora vamos começar a especular aqui quem será o substituto. Eu tenho um nome aqui, eu não sei se é. Mas nós vamos falar sobre isso. Eu tenho dois que seriam ousados, para ousadia. Olha, o nome, assim, que né, eu acredito que agradaria parte da torcida atleticana por um trabalho feito no futebol europeu é do Leonardo, né? Que foi técnico do Milan, foi diretor do PSG, mas eu acredito que esteja muito distante do futebol brasileiro esse nome hoje. A especulação sobre o substituto do Rodrigo Caetano é muito difícil, cara. Ele é um cara muito competente, ele é muito identificado, ele é um dos melhores profissionais desse cargo no país, né? Eu dificilmente pensaria aqui em alguém no mesmo nível que ele, que estivesse ou no mercado ou até mesmo empregado em um clube brasileiro. Mas o que eu queria comentar, igual o pessoal falando, Paulo Brax, né, não sei o quê. O que você acha do Juninho Paulo Paulista. Não, o que você acha do Paulo Brax? Não fez um bom trabalho no Vasco da Gama. Então, você não fez gostaria um bom trabalho no Inter, não. Me parece que a Atlético fez um bom trabalho no América. Fez um bom trabalho no América, mas eu acho que nesse momento o Atlético está numa prateleira diferente do que o Paulo Brax daria conta, na minha visão, tá? Claro que se vier, né, a gente tem que ver, analisar os pontos e tudo mais, mas nesse momento eu acho que é um nome difícil. Falando do Juninho Paulista e tudo mais, mas o cara tá lá como gestor do Ituano, né, na equipe, no Galo de Itu e tudo mais, e eu acredito que não seria... Que é um nome ousado, difícil. E seria uma troca, né? O Juninho Paulista sai da seleção, o Rodrigo Caetano assume. O Rodrigo Caetano sai do Atlético... E o Juninho Paulista, que estava na seleção, assume. Posso falar um nome ousado, dificílimo, mas se o Atlético está perdendo um diretor para a CBF, ele tem que correr atrás de um diretor de alto porte. Thiago Escuro, que está no Mônaco. Difícil. Pera aí, gente. Olha como que... Pera aí. Ele manda meio mundo. Olha como que eu falo. Olha, eu fiz uma introdução para poder falar esse nome. Eu fiz uma introdução. Rejeitou a CBF. Eu fiz uma introdução. Se o Atlético está perdendo para a CBF, ele tem que pensar no mesmo calibre. E o calibre hoje, né? Ele foi nomeado agora recentemente como um dos principais gestores do futebol do planeta. Sim. Envolvidos com o futebol. Ele está no Mônaco, trabalhou no Bragantino. É um nome do caramba. Difícil. Dificílimo. Né? Qual é o outro nome mesmo que você falou? Não, o outro era o Klaus, que eu tinha pensado. Outro nome também, que está na Europa, que está no futebol português. O Valu, por gentileza, gostaria de ouvi-lo. Eu acho que, assim, primeiramente, essa questão do Rodrigo Caetano, do Dorival, você falou a respeito da situação da CBF, mais uma reportagem do grande Lúcio de Castro. É por isso também, né, que vai ser tão importante para a CBF o Rodrigo aparecer, porque hoje ela é uma espécie de elétron, assim, que está tentando utilizar da imagem, da energia de figuras respeitadas dentro do futebol brasileiro, porque a figura da CBF a gente está vendo, né? Marco Polo Del Nero, em sequência, todos os nomes que estão aparecendo. Então, para ela é muito importante que o Rodrigo Caetano aceite. O Rodrigo Caetano é um dirigente reconhecidamente respeitado no meio do futebol, então ela quer mais essas figuras, Dorival Júnior, Rodrigo Caetano, e explorar o máximo também da imagem. Com relação ao Atlético, com sinceridade, eu penso que o Atlético tem que fazer com muita calma a procura desse novo gestor, porque a gente não está falando de um Atlético que precisou de passar por muita manutenção de elenco de uma temporada para outra. A gente está falando de um Atlético que se manteve, basicamente, com aquilo que gostaria, algumas situações ainda um tanto indefinidas, como o caso do Vargas, do próprio Edenilson, até do Patrick, mas o time está pronto. A gente não está falando de um Atlético, por exemplo, passando pelo que o Corinthians está passando em termos de reformulação. Então, eu entendo que tem que ser procurado. Mas daqui para frente a gente vai ver. Então, até a saída do Rodrigo Caetano, eu entendo que é uma saída num momento menos crítico para a instituição e para os seus torcedores. Porque o time está pronto, basicamente está pronto. Não quer dizer que vai ser esse time daqui até o final do ano. Mas, sabe, não está no momento. Imaginem se fosse no momento de alarde, o Atlético precisando de ir muito nas peças, no mercado, pensar em situações. Não é esse o momento. Então, o time aqui está praticamente pronto. Não sei se existe alguém sendo preparado, que vinha sendo preparado. Aliás, é um grande erro, né?
É incrível como que esse cargo de diretor de futebol se tornou tão importante nos clubes e os clubes não se preocupam com a formação de atletas, de técnicos e também do diretor de futebol. Não sei se o Atlético tem essa pessoa hoje preparada dentro do clube para assumir, mas algo que eu acho que o Atlético tem que fugir é eventualmente de alguém subir de um outro cargo para esse cargo. Acho que o Atlético deve fazer com calma a procura desse profissional no mercado, exatamente por conta disso que eu falei. Porque dá tempo de fazer uma transição, né? Que você apontou um, você explicou Contei antes, dois. ó, é ousado, é difícil. Tá. E inclusive ele está disputando o título de melhor executivo do mundo. Pois não. Edu Gaspar? Não, o Thiago Escuro. Edu Gaspar, se pá, ele vai baixar lá com o Tite. O Edu Gaspar seria excelente, por Eu exemplo, tenho mas outro também nome. acho que está numa Eu prateleira tenho outro que não dá nome. para alcançar. Vou te falar agora. quem é. É, pode falar. Quer que eu falo? Fala. Eu buscaria hoje, agora. Já ligaria, marcaria a reunião. O Zé tem avião? Tem um aviãozinho? Eu tenho. Um jatinho para buscar e traria amanhã. Ué, André Zanota. Tá no Dallas. Mas bom. Bom mesmo. Respeitado, sério, bom. Eu buscaria o André Zanota. Eu acho que o Atlético tem que pegar todos esses nomes aí possíveis, né, e impossíveis e aproveitar do que o Valu falou. O Atlético tem tempo para fazer uma transição, o Atlético tem tempo para escolher esse nome. Então dá para sentar, dá para ter várias conversas, do mesmo jeito que Paulo Braga Sagrado? A princípio não, mas eu acho que na situação que o Atlético tá, por exemplo, dá para também, se chegar um cara que está numa outra prateleira, ele fazer essa transição. O próprio Rodrigo pode auxiliar de alguma forma o profissional que vier para o Atlético para fazer esse O Vitor tem trabalhado nessa transição, né, O Vitor Dora? ele tá mais ou menos por ali, mas aí eu não sei dizer. Então, Eu acho que é bem diferente. Internamente, Então, como que eu ele não tá sei ali, como que a tá preparação dele. tá né? essa preparação dele, mas que o Vitor, a tendência era essa, né? Que ele A informação que eu acabei ele de se tornou o receber é braço que não direito. será o Vitor. Então, não, ele se não tornou será. o braço Também direito essa do Rodrigo. informação, não Acho será o muito Vitor. difícil. Eu né? acho um acerto do Atlético. eu também, todo a princípio, eu também gosto. Com todo o respeito ao profissional que o Vitor é, mas eu entendo que precisa de um profissional. Acho que o Atlético, com sinceridade, tá? Eu acho que o Atlético nem vai conseguir um profissional do tamanho e da dimensão do Rodrigo Caetano. Não vai. Então, assim, Dificilmente. o Vitor surgindo agora, Dola, só seria uma distância. Ele tem que procurar um profissional menos distante com relação ao Rodrigo Alguém com Caetano. pelo menos um pouco de rodagem, com Exato. um pouco de já tá no circuito, né? Porque eu acho que no mesmo patamar vai Torcida do Galo, lascou de vez em todos os portais de notícias, as mídias esportivas, todas repercutindo aí a saída eminente de Rodrigo Caetano. Infelizmente, no momento, não temos aí os nomes muito qualificados aí para estar assumindo esse cargo aqui no Galo. Na minha opinião de torcedor, o Rodrigo Caetano faz sim um excelente trabalho aqui no Galo, né? O mercado aí de executivo de futebol aí está bem escasso. A gente tem alguns nomes internacionais que foi até citado, né, no programa aqui dos donos da bola MG, mas que são nomes muito difíceis de fechar, né? São nomes aí que tem um status muito alto, então para retornar ao futebol brasileiro seria muito difícil. Vamos ver aí o que a diretoria do Galo vai aprontar, quais serão os próximos passos aí para escolher quem será o substituto do nosso querido Rodrigo Caetano, que está aí praticamente acertado com a CBF, várias portais de notícias aí afirmando detalhes finais sendo negociados, assinados, e o programa aqui também do HG, né, o Everton Guimarães, trouxe os detalhes aqui que a sua fonte falou aí que está acontecendo a reunião e aos últimos detalhes aí para assinar o contrato com a CBF e deixar o Galão, hein, Massa? Eu gostaria de saber de você, torcedor do Galo, qual é a sua opinião sobre a saída de Rodrigo Caetano? Se você tivesse o poder da caneta, quem você traria para assumir essa posição aí de diretor de futebol no lugar de Rodrigo Caetano? Comente aqui, tamo juntos. E você que é torcedor do Galo, que ainda não se inscreveu no canal, tem um botão aqui abaixo de inscrever-se. Você que faz parte da massa atleticana e você que é torcedor do Galo fanático e não gosta de perder nenhuma notícia, é só se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as notícias do Atlético Mineiro, maior de Minas. Vou ficando por aqui, aqui é Galo Massa e eu fui.